Então, hoje, quando falamos de saúde, né, as pessoas estão vivendo mais, né? Mas, embora as pessoas estejam vivendo mais, hoje o brasileiro ele vive em torno de 75 anos, mais ou menos, né? Alguns mais, outros menos. As mulheres vivem mais do que os homens, dependendo do lugar onde você mora, né? As pessoas aqui no Sudeste vivem mais do que as pessoas lá no Nordeste, mas por volta de 70 e poucos anos as pessoas estão vivendo aqui no Brasil. Mas muitas vezes a gente pode achar que, sendo assim, que tá tranquilo, né, que a gente pode viver do jeito que a gente quiser viver, que no final a gente vai viver bem, a gente vai viver saudável, porque hoje em dia a medicina está muito moderna, né, está muito avançada, mas o que os especialistas eles já dizem é que isso não, na verdade, não é verdade. Hoje as pessoas estão vivendo mais, mas em compensação, os últimos anos da vida das pessoas é com doenças, né? E as pessoas alongaram a quantidade de anos que elas vivem, mas às vezes vivem 10, 15 ou até 20 anos convivendo com doenças e medicamentos. E muitas vezes sofrem bastante, né? E a gente não pode achar que a tecnologia em si ela vai resolver questões que somos nós que precisamos resolver, né? Além de nós estarmos vivendo mais, as doenças também estão aumentando. Hoje as pessoas estão cada vez mais doentes e estão acumulando essas doenças, principalmente nos últimos anos da vida, né? E às vezes também, jovem ainda, as pessoas estão tendo doenças que antigamente eram doenças que você só via pessoas idosas ter. Né? O câncer, por exemplo, ele era uma doença que é normal a gente ver pessoas idosas tendo, né? O corpo não funciona direito, as células elas vão envelhecendo cada vez mais, e aí elas dão um defeito e elas acabam não conseguindo mais morrer. As células têm data para morrer. Elas acabam não morrendo na data certa e acabam não se multiplicando da forma certa. Então, muitas vezes, é comum um idoso ter câncer, mas cada vez mais a gente está vendo pessoas jovens tendo câncer. E isso fala bastante do nosso estilo de vida, né? Hoje se sabe que 90% de todos os casos de câncer estão ligados ao estilo de vida e ao meio em que vivemos. As pessoas elas estão acostumadas a pensar só na genética, né? Mas a genética ela não se torna realidade se você viver um estilo de vida saudável, né? E o estilo de vida das pessoas é o que tem proporcionado que elas possam estar cada vez mais doentes. Se por um lado a tecnologia ela está prolongando a vida, mas não é uma vida saudável. Esse estudo aqui, ele é do mês passado, ele está novinho, né? Ele é uma das revistas mais famosas, né, de medicina, e você não vai enxergar, né? Eu aqui consigo enxergar, você não consegue. E ele vai dizer que 40% dos casos de câncer, não, 40% das mortes por câncer nos Estados Unidos, elas poderiam ser evitadas. 40% dos casos e metade das mortes por câncer nos Estados Unidos poderiam ser evitados se as pessoas não adotassem alguns erros que elas adotam no estilo de vida. Aí ele vai falar ali, né, cigarro, bebidas, excesso de peso, falta de exercício físico, o uso da carne vermelha, não usar frutas, vegetais e outras coisas que propiciam o câncer cada vez estar mais aumentando. Hoje também se sabe que nós envelhecemos, estamos programados para envelhecer, mas estamos envelhecendo mais rápido por causa do nosso estilo de vida. As nossas escolhas estão fazendo nós envelhecermos mais rápido. E envelhecer não é sinônimo de adoecer. Quando você conhece uma pessoa que vive a reforma de saúde, você vai conhecer pessoas que são idosas e que são saudáveis. Elas não têm pressão alta, não têm diabetes, não têm doenças que a maioria das pessoas tem. E vivem bem,
né? Você já conheceu uma pessoa assim? Então, envelhecer não é sinônimo de estar doente. E nós temos envelhecido pelos nossos hábitos e temos adoecido também pelos nossos hábitos. Hoje, quando eu falo hábitos de vida, estilo de vida, o que é isso? Nada mais é do que aquilo que a gente já conhece, que são os remédios de Deus. Hoje nós temos visto vários documentários na televisão, né, em que se fala de estilo de vida saudável, se fala de uma medicina do estilo de vida, e quando eles explicam o que é o estilo de vida saudável, o que a gente vê? Aquilo que a gente já conhece, né? São os 8 remédios de Deus, aquilo que nós já ouvimos falar na igreja durante muitos anos, né? E muitas vezes até eles falam dos adventistas, né? Uma coisa que me chamou muita atenção num dos documentários que teve sobre os locais onde as pessoas mais vivem no mundo, né? É que a maioria dos locais onde as pessoas vivem até muitos anos são locais rurais, são locais do campo, né? São a roça. Mas tem uma cidade lá na Califórnia que lá perto tem todos aqueles restaurantes que a gente sabe que a gente não deve frequentar, né? É bem pertinho deles e eles vivem muito. Por quê? Porque eles decidiram que a vida deles vai ter um estilo de vida diferente, né? Então, quais são os 8 remédios? Esses 8 remédios, durante essas 8 semanas, a nossa querida irmã vai estar incentivando, né? A saúde vai estar incentivando. Ar puro, luz solar, água pura, alimentação saudável, temperança, exercício físico, repouso e a confiança no poder divino. Fora esses, né? Existem mais outros que a gente encontra nos livros do Espírito de Profecia, né? A pureza de vida, a religião de Cristo, a higiene, ter uma morada limpa e aprazível e, se necessário, tratamentos naturais, tá bom? Agora eu vou me deter a falar um pouquinho mais, vou falar um pouquinho mais sobre os 8 remédios, tá? E algumas coisas novas que eu encontrei que eu achei interessante falar. Assim, se você não quiser ter um estilo de vida saudável, você tem uma proposta já pronta, né? Para você viver. Olha, você vai ter pessoas para te oferecer coisas, dizendo para você, ó, você não quer fazer exercício físico? Tem problema não, ó, aqui tem um lugar lá onde a gente oferece a solução para você não querer fazer exercício físico. Você não quer ter uma alimentação saudável? Não tem problema não. Compre suplementos, né? A gente tem para vender aos montes para você vários suplementos, vitamina isso, vitamina aquilo, vitamina do A ao Z, você vai encontrar. Então, nós somos ensinados por um sistema que muitas empresas lucram bilhões e bilhões e bilhões a substituir nossas boas escolhas pela tecnologia, né? Pelos produtos farmacêuticos, acreditando que você vai conseguir ter uma boa saúde, né? Com esses substitutos, né? Mas seja sincero com você, olha a sua volta. Veja para as pessoas que fazem parte da tua vida. Você tem visto as pessoas adoecerem, jovens ainda, por mais escolhas? Né? Você acha que a medicina ela consegue sempre resolver os problemas das pessoas, os problemas de saúde que as pessoas têm? Muitas vezes a gente confia, né? Eu tenho um bom plano de saúde, vou me consultar com os melhores médicos e vou resolver os meus problemas. Mas quando a gente ouve falar, né, de uma pessoa que ela confia nisso e não dá certo, né, aí a gente aprende que é melhor nós tomarmos as decisões mais sábias primeiro do que a gente confiar numa promessa que é vazia. Essa promessa, na verdade, o único objetivo dela é que enriquecer o bolso de algumas pessoas. Hoje a filosofia ela diz para a gente que nós vivemos na sociedade do desempenho. O que é isso? Antigamente, as pessoas elas tomavam medicamento. Antigamente as pessoas tomavam medicamento porque elas ficavam doentes. Elas ficavam doentes, elas iam no médico, o médico passava um remédio e elas tomavam esse remédio, ficava boa e está tudo bem. Hoje em dia, as pessoas tomam remédio sem estarem doentes.
Porque é dito para a gente, as indústrias conseguem convencer você que você vai viver melhor se você tomar um remédio. Então a criança ela vai tomar vários antibióticos porque a mãe não quer ter trabalho, então empurra antibiótico, né? Aí crescer um pouquinho, ela vai tomar um remedinho para ela funcionar melhor na escola, para ela ter um foco, para ela tirar nota melhor, para ela estudar melhor, para ela ir bem na escola. Aí ela vira adolescente, ela vai tomar um remédio para ela não engordar, porque você sabe, né? Se ela engordar, ninguém vai querer namorar com ela, ela não vai se casar. Então ela toma um remédio para estar bem na sua parte estética. Aí vou até além dessa imagem aí. Depois, quando ela fica jovem, ela vai começar a tomar o remédio para ansiedade, porque no Brasil está todo mundo ansioso, né? Aí ela já virou um adulto, já teve filho, já está com o filho ali no colo, aí começa o antidepressivo, para ela se sentir bem, para ela estar feliz, para ela estar sempre bem. Quando ela fica mais velha, aí você está ficando velho, você tem que tomar um remédio para sua performance, para você estar bem, né? Aí você vai tomar os remédios da performance, a mulher vai tomar os hormônios para se sentir bem, para estar bem sempre, né? E quando fica velho, aí vai tomar tudo que tem direito, né? Então, hoje a vida é mediada por medicamento para tudo. E as pessoas usam medicamento como sendo a solução dos seus problemas, né? Hoje, inclusive, ainda não chegou no Brasil, mas hoje já existe uma epidemia de remédios para dor. Na Europa e nos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo por estarem viciadas em remédio para dor. Né? Aquilo que acontece na Cracolândia, aqui no Brasil, tem acontecido nos países ricos, de pessoas rondando ali consultórios de médicos que prescrevem remédios para dor. Porque até mesmo a tristeza ela está sendo remediada hoje. As pessoas não estão se permitindo sentir tristeza. Sabe? A gente precisa andar em outros caminhos. A gente não pode caminhar nesses caminhos. Hoje as pessoas estão tomando remédio para render mais no trabalho, para render mais na escola, para render mais no lar, na igreja e tudo mais, né? E quando a gente vê que quando as pessoas trabalham longas horas, elas aumentam o risco, dobram o risco delas de ter depressão. Então, a solução para... Hoje as pessoas... Estamos vivendo, né, numa sociedade, a sociedade brasileira, ela está envolvida no coach, né? No coach e na autoajuda. Você pode trabalhar mais, você pode ganhar mais, você pode ficar rico, né? O coach tem invadido as igrejas, tem invadido as escolas, tem invadido todos os lugares. Então você tem que trabalhar mais, você tem que buscar mais, tem que fazer mais, para que você possa estar bem, feliz e contente. Ganhando mais, tendo o carro do ano e sendo bem sucedido. Quando as pessoas trabalham mais, as pessoas adoecem. Então ali, um estudo que comparou pessoas que trabalhavam 11 ou mais horas por dia e com as pessoas que trabalhavam de 7 a 8 horas. As pessoas que trabalhavam de 11 horas para lá por dia, elas tinham 2,5 vezes mais chance de ter depressão. Então não é trabalhando mais que nós vamos resolver nenhum tipo de problema. Olha, contato com a natureza pode diminuir o uso de medicamentos para a pressão, asma e ansiedade, aponta o estudo. Então, há pessoas que elas tinham contato constante com a natureza, elas usavam 36%, elas usavam menos remédio para a pressão. 33% usavam menos remédio para a saúde mental. E 26% usavam menos remédio para a asma. Hoje já se sabe que se você tiver uma vista da natureza bonita perto de você, e você passar algum tempo da sua semana, algumas vezes da sua semana, contemplando essa vista, o efeito que isso tem sobre a sua saúde mental é o mesmo efeito que um antidepressivo. Simplesmente você parar e olhar uma vista bonita. Isso aqui é agora que o INCA diz, né? O que nós devemos fazer para nos proteger? Já está comprovado que uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, grãos e cereais integrais
e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer, como também de outras doenças crônicas não transmissíveis. Nesse sentido, outros hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Isso aí é o INPE que fala, né? Eu quero ver novamente, né? Quero ver novamente as fotos de vocês fazendo exercício físico, né? Olha, vai ter pessoas que vão conseguir ir para a academia, tem pessoas que vão fazer a caminhada, né? Mas tem pessoas que vão ter que ser criativas, né? Como a gente vê ali o Alexandre, o Alexandre está lá no trabalho, mas está subindo a escada, né? Subindo e descendo a escada, ele está fazendo exercício, né? O Jefferson está ali brincando com o filho dele, está de alguma maneira fazendo exercício, né? Nós precisamos ter um plano durante a nossa semana, colocar atividade física, né? Então, eu quero ver, nós vamos querer ver as fotos de vocês nos desafios que a gente vai fazer, né? Já foi percebido que mesmo 15 minutos de exercício diário já dá um benefício para a nossa saúde. Mesmo que o exercício seja light, mesmo que o exercício seja leve, ele ainda assim, ele diminui a chance da pessoa morrer, eleva o tempo de vida da pessoa. 15 minutos de exercício de intensidade moderada. Às vezes, para algumas pessoas, esse exercício às vezes vai ter que ser mesmo dentro de casa, né? Mas é possível mesmo dentro de casa você fazer exercício. Na verdade, 15 minutos para fazer exercício, dentro de casa mesmo, só não tem quem não quer. Porque hoje em dia, o seu celular, você bota no YouTube, você bota lá um exercício e você imita a pessoa fazendo exercício, né? É questão de você querer, né? A atividade física já foi descoberta que ela reduz o risco em pessoas com mais de 40 anos. Se você tiver mais de 40 anos e começou a fazer exercício agora, a sua chance de ter câncer irá diminuir, né? Pela metade, irá diminuir pela metade. Os exercícios físicos também, eles também têm o mesmo efeito de um medicamento antidepressivo. Para a depressão, o exercício físico ele tem o mesmo efeito de um medicamento antidepressivo. Então é uma das coisas que a gente fala, né, quando a pessoa está em depressão, não quer sair de casa, tem dificuldade de tomar banho, tá? A gente sempre fala para um parente pegar aquela pessoa, levar ela para fazer uma caminhada, porque funciona realmente, né? E se a gente não quer ter depressão, quando a gente fala assim, depressão, né? Aí a gente pensa assim, né? Poxa, eu tive vários traumas, eu vou ter alguma perda muito grande, mas às vezes o que eu quero com essa palestra trazer para você, que você possa compreender que existe sim o trauma, existe sim os estresses da vida, mas é o nosso estilo de vida que vai fazer a gente ter doenças ou não, sendo a doença que for, né? Então, o exercício físico, ele é um medicamento contra a depressão. Ver uma vista bonita da natureza é um medicamento contra a depressão. Vocês vão ver daqui a pouco que dormir bem é um medicamento para a depressão. Então, quando a gente vê uma pessoa com depressão, às vezes a gente não entende por que a pessoa está com depressão. Mas o que eu quero fazer com que você entenda hoje, que são as nossas escolhas hoje, de como a gente cuida da nossa vida, do nosso corpo, é que fazem com que a gente venha colher boa saúde ou não. Entenderam? Agora, sobre o sol, né? Não tomar sol aumenta o risco de câncer, tanto quanto fumar. Então, nós fomos levados a crer em algum momento, né, que o sol era um problema. Eu não posso tomar sol. Se eu tomar sol, eu vou ter câncer. Mas é o contrário. Se eu não tomo sol, eu tenho a mesma chance de ter câncer do que uma pessoa que fuma. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas tá tranquilo, eu não fumo. Mas eu não faço exercício, eu não tomo sol, eu não me alimento corretamente, né? Então, a vitamina D ela faz parte da imunidade e o câncer tem a ver com imunidade.
Então, quem não tem a vitamina D alta é candidato ao câncer, né? Então, nós precisamos do sol. A gente não pode ter um excesso de sol, tá? Mas já pararam para pensar também que há pessoas que trabalham no mar e que elas passam o dia inteiro no mar trabalhando e elas não têm câncer? Então, não é apenas tomar o excesso do sol, mas as escolhas da vida, o estilo de vida que nós escolhemos, que vão fazer a gente ter um câncer, né? Aí aqui também tá falando, né? Que tomar um banho de sol intencionalmente está relacionado à diminuição das doenças cardíacas, tá? E das mortes por doenças não relacionadas a problemas cardíacos ou a qualquer tipo de câncer. A falta de luz solar e a falta de sono foram relacionadas numa pesquisa à obesidade e à diabetes. Então, aí é outra coisa que a gente sempre pensa, né? A gente pensa, poxa, se uma pessoa está obesa é porque ela só porque ela come demais. Se uma pessoa tem diabetes é porque ela come muito açúcar. Mas é o estilo de vida que leva as pessoas a terem as doenças. Então, a falta do sono e a falta da luz solar pode levar uma pessoa à obesidade e à diabetes. Então, o sono e a luz solar tem que fazer parte, o sono regulado, né? Tem que fazer parte da nossa saúde. O sono, gente, a forma com que você lida com o sono, vai falar muito sobre a sua saúde. Principalmente a sua saúde mental. Porque há muitas pessoas que não conseguem dormir bem à noite, né? E isso fala para a gente muito sobre a nossa realidade do nosso estilo de vida. Nós temos hormônios que eles são liberados ao longo do dia. Há hormônios para o dia e há hormônios para a noite. E a nossa cascata de hormônios, ela funciona como uma orquestra, ela tem que estar bem afinada, para que a gente possa ter energia durante o dia e à noite a gente possa relaxar e descansar. Durante a noite, o nosso corpo ele não só descansa o corpo, mas ele passa por uma manutenção geral, né? Inclusive, principalmente do cérebro. O nosso cérebro ele passa por uma limpeza e ele passa por uma manutenção. Muitas pessoas não conseguem dormir bem, não conseguem chegar à noite em condições de dormir bem à noite, dormir a noite toda, né? E isso diz alguma coisa para a gente de como está sendo o nosso dia, né? O Brasil é dito para a gente que o Brasil é um país muito ansioso, né? Então, o que é esperado para a gente é que a gente esteja agitado durante o dia, né? A gente faça as nossas atividades durante o dia, mas que ao a gente ir para casa e as horas da noite chegar, que a gente possa ir freando essa nossa agitação, que a gente possa ir diminuindo a nossa agitação, que a gente possa ir relaxando, para que a gente possa ter sono à noite e que a gente possa dormir à noite bem. Um dos sintomas de que a nossa saúde não vai bem é que muitas pessoas precisam recorrer a medicamentos para poder dormir à noite, né? E isso não substitui o sono verdadeiro, não substitui os hormônios que o nosso corpo libera, né? Aí, o hormônio que faz com que a gente tenha energia durante o dia chama cortisol. E o hormônio que faz com que a gente relaxe à noite, ele chama melatonina. Então, para que um possa aumentar, o outro tem que diminuir. Então, é um balanço, né? Então, quando o cortisol, que é o hormônio do dia, ele é conhecido por um apelido que ele é chamado de hormônio do estresse, né? Mas, na verdade, ele é um hormônio de energia, né? Mas quando as pessoas estão muito estressadas, ele fica muito alto. E ele não deveria ficar muito alto à noite, ele deveria diminuir à noite. Mas quando a gente está muito estressado, muito preocupado, muito agitado, né? Quando a gente vive essa loucura com que as pessoas têm
tentado fazer, né, com que a nossa vida se transforme, né, que é a sociedade da produtividade, em que você trabalha da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que trabalhar, você tem que estar produzindo alguma coisa. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem relaxar antes de dormir. E aí não conseguem ter um sono reparador como deve ser. Então, já foi descoberto que o melhor horário para nós fazermos exercício físico, ele é na parte da manhã, justamente por esse balanço dos hormônios. E também, quando nós temos o contato com o sol e nós olhamos para o sol, né, dentro do nosso relógio biológico, vocês sabiam que dentro da gente tem um relógio? Nós temos um relógio biológico. E quando nós vamos lá fora e olhamos para o sol, ajuda a gente a consertar esse relógio. Então, às vezes, quando a gente dorme mal, alguns dias, minha amiga e eu, quando a gente trabalha à noite, né, o nosso relógio fica um pouco bagunçado, né? Aí a gente precisa ir lá no sol, ficar olhando para o sol, ajuda a regularizar o nosso corpo, ele acerta os hormônios como ele tem que acertar. E nós precisamos disso para que o nosso corpo consiga liberar melatonina de noite. E aí a gente consiga relaxar à noite e o corpo passa por essa reparação na parte da noite. Mas o ser humano, o que acontece? Na sociedade do desempenho, as pessoas têm tomado remédio para ficar acordada e têm tomado remédio para dormir. Quando elas acordam sem disposição, então toma remédio. Mas agora para dormir, eu estou elétrico, tomo remédio. E aí as pessoas têm procurado ter uma boa saúde através dos remédios. Né? Criança sem horário certo para dormir tem mais problemas de comportamento. Quando muitas vezes nós adultos não temos hora certa de dormir, queremos ensinar para as nossas crianças, né? Para que elas não venham dormir na hora certa, e isso afeta a saúde mental. Isso afeta as nossas atitudes, a nossa disposição, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E uma criança que não tem muito repertório emocional, ela vai ficar de mau humor, ela vai ficar agressiva, ela vai arrumar briga na escola, né? Justamente, simplesmente pelo horário de dormir. Isso aqui eu já mostrei, mas é sempre bom mostrar novamente, né? Em algumas palestras minhas eu já mostrei algumas coisas, mas eu sei que vocês não gravam, não tem como gravar tudo, né? Isso aqui foi um estudo maravilhoso que foi feito assim. Vou explicar novamente para vocês. Pegaram pessoas e mudaram o horário delas de ir para a cama, né? Elas não dormiram mais e nem menos. Simplesmente mudaram o horário delas de dormir. Eles pegaram um grupo de pessoas para dormir 1h da manhã e acordar 9h da manhã. Quantas horas elas dormiram? 8 horas, né? Você diz que é o certo, né? Mas vocês acham que dormir 1h da manhã é o melhor para a nossa saúde? Não. Aí elas pegaram outras pessoas, as mesmas pessoas, né, depois de um período, e passaram a dormir à meia-noite para acordar às 8h da manhã. Elas dormiram quantas horas? 8 horas, no mesmo tempo, né? Só essa mudança de 1h, de ir para a cama 1h mais cedo, elas continuaram acompanhando essas pessoas durante anos e descobriram que só de dormir 1h mais cedo, ir para a cama 1h mais cedo, reduziu em 23% a chance da pessoa ter depressão. E no caso de 2 horas, as pessoas irem para a cama às 11h da manhã e acordar às 7h da manhã, elas dormiram as mesmas 8 horas durante a noite. Mas isso levou a uma redução de 40% na chance da pessoa ter depressão. Então, são os nossos hábitos de vida que fazem com que a gente venha colher saúde ou colher doença. Outra coisa que a gente não... Quando eu falo que a gente tem que relaxar à noite, antes de dormir, isso quer dizer que você tem que fazer isso propositadamente. Você não pode querer trabalhar, vamos dizer, vamos dizer que você durma, vamos usar o exemplo ali, você durma 11h da noite.
o exemplo que a gente viu ali positivo, né? Você não pode trabalhar até as 10h30 da noite e querer depois botar um pijama e ir para a cama e dormir. Mas você deve, aos poucos, ir se desligando das coisas. E ter um horário para você desligar daquilo que te mantém acordado. A gente vai ver daqui a pouco aquilo que nos mantém acordado. Mas já é bem sabido, né, que o telefone celular é inimigo do sono. O telefone celular não pode entrar no seu quarto. E muitas vezes eu estou falando aqui para pessoas que têm a televisão no quarto, né, e tem o celular também no quarto, né? Então, a televisão, o sinal de Wi-Fi e o celular, todos eles são inimigos do sono. Se você quer relaxar, essas coisas não podem entrar no seu quarto. E você precisa ter um horário para você desligar da tecnologia, né? Hoje em dia, a gente não tem mais o hábito, a gente está perdendo o hábito do livro de papel, né? Mas a gente precisa do livro, se for para ler, né, para relaxar, ler o livro de papel, né? Para que a gente possa relaxar. E várias coisas que você pode fazer para você relaxar antes de dormir. Você pode tomar um banho quente, você pode tomar um chá, né? Para que você possa ter sono e dormir bem durante a noite. A qualidade do relaxamento que você tiver antes de ir para a cama vai ter a ver com a qualidade do sono que você vai dormir durante a noite. Porque você pode dormir as mesmas 8 horas da noite, mas pode não descansar da mesma forma se você não relaxar antes. Já aconteceu de você acordar de manhã cansado e ter que ir para o trabalho, para a escola cansado? Então, isso aí é um exemplo de que você precisa cuidar melhor do seu descanso. Agora, vamos falar do que a gente faz de errado? E eu me incluo nisso, né? Quem me conhece sabe, uma das coisas que eu gosto são filmes, né? Não que eu goste desse tipo de filme aí, não. Esse tipo de filme aí eu não gosto. Eu não gosto de filme de ação. Se eu vejo a capa do filme, se tem uma arma na capa, se eu tenho um personagem ali com uma arma, esse filme eu já sei que eu não vou ver. Se o filme é de suspense, de terror, também já sei que eu não vou ver. Mas tem gente que gosta desses filmes. E gosta de ver em que horário? À noite, né? Agora, não só o filme, né? Mas a série, né? Também. Antigamente, as pessoas viam essas coisas, elas assistiam essas coisas, mas tinha um intervalo, acabava, você tinha que esperar até a semana que vem para você ver de novo, né? Aí você ficava com raiva, poxa, vou ter que dormir. Acabou. Hoje em dia não, hoje você assiste e se tem um outro episódio, você já começa a assistir o outro episódio na mesma hora que terminou, já vai direto, já dá para você até pular a abertura, você já vai para o outro episódio, né? E essas coisas são feitas de uma maneira tal que faz com que você fique preso, né? Antigamente as coisas eram assim, você tinha um horário do seu programa que você gostava de ver, e o horário acabava, você ia diminuindo as suas atividades. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem milhões de filmes, séries, e você pode ver na hora que você quiser, né? E a Netflix ela já declarou que o maior inimigo da Netflix não é a Prime Video, não é o Globoplay. O maior inimigo, eles já declararam que o maior inimigo deles é o sono. Eles não querem que você durma, né? Aí, olha só, lembra que eu falei da orquestra dos hormônios? Já é sabido que quando a gente vê filmes, séries à noite, ele muda os nossos hormônios. E até mesmo um filme de comédia, ele aumenta o cortisol. Faz o cortisol que deveria baixar à noite para você relaxar, quando você vê um filme, uma série, ele aumenta. E você fica mais agitado. E aí você não vai conseguir dormir. Olha, a luz da TV, a luz dos aparelhos eletrônicos, elas estão, à noite, elas estão relacionadas com obesidade, doenças cardiovasculares, disfunção pulmonar,
insuficiência hepática, neurodegeneração, problemas gastrointestinais e distúrbios reprodutivos. Veja só que a gente às vezes não entende, novamente eu falo, a gente não entende quando a doença aparece, né? Mas uma pessoa sonha em engravidar, aí ela não consegue engravidar. E aí, ela não entende que é o estilo de vida dela. Aí ela pergunta, Senhor, meu Deus, por que você permitiu que eu não engravidasse? Por que você permitiu que viesse uma doença agora na minha vida? Mas Deus, Ele tem nos ensinado como a gente colher boa saúde. Mas nós precisamos adotar, aceitar aquilo que Deus nos ensina. Porque se a gente achar que tem um jeitinho brasileiro para a saúde, se a gente achar que a solução que as indústrias aí estão nos apresentando vai resolver para mim, depois, né, eu posso acabar me arrependendo. Né? Veja só o que eu falei de recorrer a remédios para dormir. Lembra que eu falei, durante a noite, o nosso cérebro ele passa por uma limpeza, em que tudo aquilo que ele fez durante o dia, ele acumula várias toxinas, e ele precisa dessa limpeza. Inclusive, no nosso cérebro se faz uma faxina mesmo. Se mexe o espaço dos nossos neurônios, abre-se espaço no nosso cérebro para fazer uma faxina mesmo. E nós necessitamos dessa faxina. Porque se nós não fazemos essa faxina direito, quando a gente chega lá na velhice, aquele acúmulo das toxinas vão nos trazer o Alzheimer, o Parkinson e outras doenças. E as pessoas estão recorrendo aos remédios para dormir, estão colhendo problemas de saúde. Porque a pessoa consegue dormir à noite quando ela toma um remédio desse, não consegue? Ela apaga, né? Mas aquela manutenção do cérebro dela, aquela faxina que deveria fazer, aquela reparação que ela deveria fazer à noite, não faz. Então, por um lado, é bom que a pessoa consegue dormir, mas não é a mesma coisa que o sono natural. Então, Deus apresenta para a gente a saúde da forma como que ela deve ser. Né? E, sinceramente, irmãos, se você não tem conseguido dormir bem por ansiedade, à noite é o melhor momento para você entregar as suas ansiedades àquele que pode resolver as suas ansiedades. À noite é o momento da gente conversar com Deus, da gente derramar o nosso sofrimento, nossos problemas, tudo aquilo que nos preocupa nas mãos de Deus. Nós precisamos confiar em Deus e não buscar não buscar em comida, não buscar em remédio o alívio para nossas ansiedades. Não andem ansiosos em coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós queremos ver também fotos de vocês tendo alimentação saudável. Nós queremos rever, né? As fotos bonitas dos pratos de vocês mais uma vez, né? Queremos ver as fotos das saladas bonitas, dos pratos bonitos. Né? Queremos ver os desafios novamente, né? Vamos falar um pouco sobre alimentação? Nós já sabemos, gente, que comer frutas e legumes deixa os jovens mais calmos e felizes. Então, como eu já havia falado antes, ter uma alimentação saudável mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos. Né? Se você anda mal-humorado, anda triste, anda com raiva, anda sem disposição, né? Pode ter a ver com a sua alimentação. Você tem comido frutas, legumes, verduras? Tem feito parte, a alimentação saudável tem feito parte do seu prato? Outro estudo apontou que ter uma dieta ruim afeta a nossa capacidade de reação a situações. Quando acontecem situações que a gente precisa tomar uma decisão, se você tem uma vida saudável, se você tem uma alimentação saudável, você tem chance de tomar a melhor decisão para você. Agora, se você tem tido uma alimentação ruim,
a chance de você tomar uma decisão ruim é maior, porque a sua mente não está funcionando bem. Isso aí é estudo científico, tá? Não é o André que está falando, não. Dietas com excesso de gordura ou açúcar podem provocar alterações. Exercício pode compensar problemas causados por alimentação ruim. Fast food mata mais do que cigarro e pressão alta, diz outro estudo, né? A dieta mais comumente associada à cultura ocidental, com muito sal e gordura, poucas frutas ou fibras, é responsável por mais mortes no mundo do que o fumo e a pressão alta. Concluiu um estudo na Universidade de Washington, publicado na revista. Outra coisa, gente. A gente tem percebido que cada vez menos se tem falado sobre a saúde. Cada vez menos tem se falado sobre a reforma de saúde. E além da gente não estar vivendo a nossa reforma de saúde, muitas vezes a gente tem visto as pessoas retrocedendo naquilo que antes não faziam, né? O adventista, ele tinha um jeito de ser, né? Muitas vezes você reconhecia o adventista pelo seu estilo de vida, né? Às vezes você reconhecia o adventista pela forma com que ele se vestia, com a forma com que ele com que ele falava, né? E com a forma, com o estilo de algumas coisas do estilo de vida, da alimentação e tudo mais. Hoje, pelas pessoas não estarem vivendo a reforma da saúde, elas estão retrocedendo em coisas que não fazia antes. Então, hoje, antigamente, as pessoas sabiam, né, que dentro da vida do adventista, o adventista não usava nenhum tipo de estimulante, nenhuma substância que era estimulante. Porque a gente sabe que isso afeta o nosso cérebro, afeta os nossos pensamentos e a nossa disposição. E hoje em dia a gente tem observado as pessoas passando a beber café, que era uma coisa que a gente sabia, né? O adventista não bebe café, não come carne de porco e tudo mais. E se a gente continuar vendo as pessoas retrocedendo, né, da forma com que a gente tem visto as pessoas retrocedendo, daqui a pouquinho a gente vai ver pessoas querendo comer carne de porco, né, e outras coisas mais, porque as pessoas estão retrocedendo. Aí a gente tem que relembrar novamente as coisas, né? E hoje em dia a gente sofre também com os gurus da saúde. Às vezes a gente tem dado mais ouvidos para os gurus da saúde do que para o Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo revelou no Espírito de Profecia. Às vezes a gente tem acreditado mais no que os ensinamentos aí dos gurus da saúde têm falado, têm dado mais valor do que a reforma de saúde que a gente sabe que foi Deus que escreveu, né? Aí, a gente vai nos gurus aí, eles falam, ó, bebe café. Aí vão e falam, não, o café reduz em 13% o risco do câncer de colo. Mas também o café aumenta o risco de osteoporose e fratura. O café também aumenta o risco de infarto. E o café também piora o diabetes. Vocês acham que vale a pena? Agora, mais do que isso, gente, como adventista do sétimo dia, a gente não pode retroceder. Nós não bebemos café, não é porque o café faz mal para a saúde. Nós não bebemos café porque é a palavra, Deus, nos seus ensinamentos, ele nos ensina isso. Que nós não devemos usar nenhum tipo de estimulante cerebral para que a nossa mente esteja em boas condições. Nós não podemos retroceder e nem confiar no conselho de pessoas que não seguem a Deus. Amém? Aí os alimentos que causam inflamação, os alimentos que nos adoecem, né? Eu também já falei isso numa outra palestra, né? Mas também não custa nada relembrar, né? O açúcar branco, os óleos vegetais, os alimentos fritos, a farinha refinada, a farinha branca, né? Laticínios, adoçantes artificiais, os aditivos artificiais, que são os alimentos industrializados, a gordura saturada,
comer a carne dos animais que comem esses alimentos, né? A carne processada, né? Que é o pior tipo de carne que tem. O glúten em asterisco, né? Eu expliquei isso da outra vez. Álcool, que a gente não tem problema, né? As gorduras trans e o fast food. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma das coisas. Então nós não podemos ser viciados em nada, inclusive por alimentos. Nós não podemos ser viciados em nada. Que aquilo que a gente se viciar vai nos dominar, né? E vai alterar o nosso cérebro, vai alterar a nossa disposição e vai alterar a nossa saúde. E o inimigo quer anular a nossa saúde para que a gente não venha servir a Deus. E nem a gente possa dar testemunho daquilo que Deus tem feito para a gente, né? Aqui outra coisa também, que eu queria dar um alerta aqui para os vegetarianos, né? Vejam aqui, ó, vou explicar isso aqui para vocês. Isso foi um estudo feito com vegetarianos. Essa linha aqui do 1, essa linha aqui, ó, vamos dizer que essa linha aqui, ela é a média do que as pessoas normalmente vivem, né? Vamos dizer que a nossa média aqui hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, seja 75 anos, tá bom? Vamos dizer assim, mais ou menos, que seja essa média, a média que está separada para a gente viver hoje em dia, 75 anos. Aqui, eles pegaram um grupo de pessoas vegetarianas. Deixa eu explicar outra coisa também. Esse gráfico aqui é sobre o risco da pessoa morrer, tá bom? Então, tudo que vem em cima da linha é o risco maior que a pessoa tem de morrer. Quer dizer, o risco da pessoa morrer antes dos 75 anos, vamos dizer, dando aqui o nosso exemplo, tá bom? O que está em cima são as pessoas morrerem antes. E o que está embaixo são as pessoas viverem mais, tá bom? Então, eles pegaram um grupo de pessoas vegetarianas. Pessoas que eram vegetarianas há 8 anos, 12 anos e 16 anos. Então, no geral, pessoas vegetarianas vivem mais. Ok? Mas aqui, eles agora dividiram as pessoas vegetarianas naquelas que tinham uma alimentação saudável e naquelas que tinham uma alimentação não saudável. É possível ser vegetariano e ter uma alimentação não saudável? Estou vendo algumas pessoas rindo para mim aqui, né? E é possível. Então, as pessoas que tinham uma alimentação saudável viviam até mais ainda do que a média, né? Mas as pessoas que eram vegetarianas, mas tinham uma alimentação não saudável, elas iam viver menos do que os 75 anos. Então, não é apenas você cortar o alimento A, B ou C. É você ter uma vida saudável de verdade. Tá bom? Então, nós precisamos aprender isso. Eu lembro, na outra palestra que eu dei, a gente deu essa instrução, que era uma instrução sobre como você montar as suas refeições para que você tenha refeições saudáveis. Café da manhã, almoço e lanche ou janta, né? Para quem janta, né? E ali tinha uma instrução também sobre como combinar os alimentos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que isso aí já faz uns 3 anos, aquela palestra, né? E eu vou enviar novamente essa tabela, eu vou enviar no Zap da nossa igreja, tá bom? Para que, se você perdeu ou você não ganhou naquele dia, você possa ter uma orientação sobre como você montar uma alimentação saudável. Tá bom? Já estamos terminando, né? Queremos ver também os sucos saudáveis, né? Queremos ver as fotos de vocês também, né? Se cuidando, né? Queremos ver isso aí também. Opa. O que acontece quando você deixa de beber água? A falta de água no organismo pode provocar diabetes, colesterol alto, problemas digestivos, fadiga, entre outros problemas. Até mesmo o nosso humor, ele é afetado com a falta de água, tá, gente?
10 sinais que você está bebendo pouca água. Dor de cabeça, cansaço, mau humor, boca seca, inchaço, pele seca, dor nas articulações, fome, prisão de ventre, metabolismo lento. Preste atenção nisso aqui, gente. A sua dieta não é apenas o que você come, mas também é aquilo que você assiste, o que você ouve, o que você lê, as pessoas que você anda por aí. Esteja atento às coisas que você coloca em seu corpo emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. A ciência ela reconhece que a fé ela faz diferença. Né? Vários são os estudos que demonstram que quem tem confiança em Deus, quem tem fé, quem ora, né? Ele encara as questões de saúde de outra maneira. Nós estamos vivendo num mundo mau, né? Não cabe a nós julgar a saúde do outro. Essas coisas que nós estamos falando aqui é para que você aprenda a cuidar da sua própria saúde. Mas não cabe a nós julgar a saúde do outro, né? Mas com fé sempre é possível enfrentar todas as dificuldades aqui nesse mundo, né?